Olá, meu povo de Deus, bom dia. Vou ler a partir de agora a Bíblia para vocês, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo 1, que diz: o amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho, né? Isso é Filipenses, né? O amor dele para o povo em Filipos, né? Da igreja de Deus em Filipos. E a saudação que ele deixa é essa: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, né? Com os bispos, diáconos, e graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar a leitura no versículo 3, né? O amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, né? Que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, né? Pela vossa cooperação a favor do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, desde que Paulo introduziu a igreja verdadeira lá em Filipos, né? Uma cidade ou é um estado, não sei se é cidade, mas é em Filipos. Paulo introduziu a igreja de Deus lá em Filipos. E ele está dizendo: pela vossa cooperação, os irmãos lá cooperam para que o Evangelho seja expandido lá em Filipos, né? Desde o primeiro dia até agora, Paulo está dizendo, até esse tempo que ele está escrevendo essa carta para os filipenses, né? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, né? Isso é o relato de Paulo para os filipenses, né? Como tenho por justo, né, sentir isto a respeito de vós todos, porque vós retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho, né? Então o povo em Filipe, eles estão com tudo aquilo que o apóstolo Paulo faz, né? Prega, né? Dentro da igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, né? Até ele é congratulado ao povo de Filipos, até nas prisões que ele sofre, né? Porque o povo bate em Paulo, sofre muitas coisas, vai preso, né? E o povo em Filipos defende o apóstolo Paulo, né? Pela confirmação do Evangelho de Jesus Cristo, né? Isso acontece lá em Filipos, aos filipenses, né? Pois Deus me é testemunha de que tenho saudade de todos vós na terna misericórdia de Cristo. Porque isso é uma carta que Paulo está escrevendo para os filipenses, né? Ele está dizendo que sente saudade, né? Ele está dizendo que Deus é testemunha por ele, que ele sente saudade desse povo da igreja de Deus em Filipos, né? Em Filipos, na cidade de Filipos, né? E sente saudade de todos vós na eterna misericórdia de Deus. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento, né? Que é a lei de Cristo, a doutrina,
e os seus mandamentos para a salvação da nossa e desse povo aqui em Filipos, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros, né, e sem ofensa até o dia de Cristo, até o último dia, né? Que esse povo, Paulo está pedindo que eles sejam sinceros, né? Que eles aumentem a cada dia mais o seu amor puro em seus corações para com os irmãos, para com o seu próximo, né? E em conhecimento e em discernimento do Evangelho, né? Para ser aprovado um excelente, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, né? Então todo verdadeiro cristão tem que ser abundante em amor, como está sejando aqui. Paulo está dizendo que tenhamos, quanto mais amor, né? Mais amor, mais sinceridade, sem ofensa, né? Até o dia de Cristo, né? Um amor puro em nossos corações. A cada dia devemos ter esse amor, né? Que ele cresça mais e mais em nossos corações, né? Que vem, que é fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. No mesmo capítulo de Filipenses, versículo 12, a prisão de Paulo, né? Paulo é preso várias vezes durante a sua trajetória pregando a igreja de Deus, porque Paulo é o ministro-chefe nesse tempo aí da igreja de Deus, né? Ele é quem comanda a igreja de Deus, é o apóstolo Paulo. Paulo é o comandante da igreja de Deus aí para pregar a igreja de Deus. E ele vai preso, ele é esbofeteado, ele quase só não morreu ainda porque Deus não deixou, né? Mas ele já foi preso, apanhou muito, já sofreu muitas desordens desse povo que é da legião do mal, da legião de Satanás. Mas Paulo, como um firme apóstolo da legião de Deus, ele aguenta, os irmãos ajudam ele, etc, né? Eu quero, a prisão dele, né, e ele diz aqui em Filipenses 1, capítulo, versículo 12, eu quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele está dizendo que as prisões que ele é preso, né, porque antes, agora está sendo o contrário para ele, porque antes era ele quem fazia essas coisas na igreja de Deus, né? O apóstolo Paulo, antes de Deus chamar ele era quem chegava nas igrejas de Deus e assolava, metia o pau, prendia os pregadores da igreja de Deus, né? Isso antes de Deus chamar ele para ser apóstolo. Paulo fazia essas coisas na igreja de Deus, acabava os cultos, quebrava o local de reunião, prendia os pregadores da igreja de Deus, e agora o que ele fazia anteriormente está acontecendo com ele, né? Ele agora é quem está sendo preso, né? O povo agora é quem está prendendo ele. O povo que antigamente era a favor a ele, agora é contra ele, por ele pregar a verdade, por ele pregar a igreja verdadeira, a igreja de Deus, né? E agora estão prendendo ele, estão batendo nele, estão pintando desordem com o apóstolo Paulo. É isso que está acontecendo, né? Isso está acontecendo com o apóstolo Paulo, né? Nesse tempo aqui, né? Animados, né? Culpa dos homens hoje não quererem casar, quer ficar só com aqui e ali, sem compromisso, é das mulheres. Um momentinho aqui. Né? Ele, né, de modo que se tem tornado manifesto toda a guarda pretoriana, né, e a todos os demais
que é por Cristo que estou em prisões. Paulo é preso pelo amor do Evangelho, pelo amor da lei de Cristo, né? Que Paulo é preso, é esbofeteado, apanha, vai preso, quase morre, né? É por essas coisas que o apóstolo Paulo sofre, como também Cristo sofreu pela igreja que ele trouxe, né? Cristo trouxe essa igreja para o povo de antigamente, um povo que era de Deus, que tinha se desviado. Então Deus resolve mandar uma igreja nova para eles, porque eles estão na igreja de Satanás, na igreja dos ídolos, das estátuas, de escultura, né? O povo que era de Deus, o povo que era da lei de Moisés, se bandearam para a legião do mal, e Deus mandou Cristo para resgatá-lo para a nova igreja, né? Que é a igreja de Deus. E eles não aceitaram e mataram Cristo. E Paulo, o apóstolo Paulo, está sofrendo quase as mesmas coisas que Cristo sofreu por estar colocando a igreja de Deus na prática, né? Pregando a igreja de Deus, e o povo estava colocando ele em prisões. Antes quem fazia isso era o apóstolo Paulo. Agora aquelas pessoas que Paulo seguia para prender o povo que era de Deus, são eles que prendem agora o apóstolo Paulo. Inverteu a situação, né? E ele está dizendo aqui, de modo que se tem tornado manifesta a toda a guarda pretoriana e a todos os demais, que é por Cristo que estou em prisões, né? Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Então aquilo que Paulo prega para os irmãos, né, todos eles acreditam, têm a fé, obedecem, né, a palavra de Deus que está dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que é a lei de Cristo, a doutrina e os seus mandamentos. Isso é a verdadeira igreja, não essas que o povo criou por aí. Verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros fazem de boa mente, né? Acontece essa muito mais. Verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja, né? E contenda, mas os outros fazem de boa mente, né? Naquele tempo, né? Nesse tempo aí, já em Filipos, né? Tem pregadores já de outra tipo de igreja, né? Que prega a Cristo por inveja, né? Nesse tempo aí do apóstolo Paulo, né? Prega por inveja, né? Contenda, mas outros fazem de boa mente. Este por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, né? Paulo foi posto em defesa do Evangelho de Jesus Cristo, da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Este por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas aqueles por contenda, né, anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflições às minhas prisões, né? Nesse tempo tem muita gente prendendo Paulo, ou prendendo o apóstolo Paulo por não concordar com a palavra que ele está pregando, com a lei de Cristo, né? A doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, né? E esse povo que estão em outras igrejas lá nessa época aí, igrejas falsas, né? Criadas pelo homem, igreja de ídolo, de estátua, né? Nesse tempo aí já tem muito, olha lá, Marcos, né? Eles estão anunciando Cristo, né? Com essas coisas, por contenda, tal, essas coisas, não com sinceridade. Mas que importa? Contanto que de toda maneira, ou por pretexto ou verdade, Cristo seja anunciado. Nisso me regozijo, sim, e me regozijarei, porque sei que isto me resultará em salvação, pela nossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, né?
segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, né? Antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, né? Seja pela vida, seja pela morte, Cristo é engrandecido em meu corpo. São palavras de Paulo para a igreja de Deus em Filipos, né? E também para os dias de hoje, para aquele que segue a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, né? E o mandamento de Cristo. Porque para mim o viver é Cristo, né? Porque para mim o viver é Jesus Cristo. E o morrer é Cristo também. E aqui é lucro, né? E o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, né? Porque isto é ainda muito melhor. Então é melhor de estar com Cristo, né? Escolher viver com Cristo, de que escolher viver, né? Pela carne, né? Viver pela carne, você vai viver razoavelmente em pecado. Mas se você resolver viver para Cristo, é bem melhor, porque você pode ganhar a vida eterna, pode ganhar a salvação, né? Todavia, né? Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário para permanecer na carne, né? Esses são os pecadores. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso progresso e gozo na fé. Ainda em Filipenses capítulo 1, versículo 26, exortação e perseverança ao amor fraternal, à humildade e à santidade, né? Para que o motivo de vós gloriarde cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco, né? Somente portai-vos de um modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, para que vá e vos veja, que esteja ausente, ou ouça acerca de vós que permaneceis firme num só espírito, né? Permanecer firme em Cristo, permanecer firme na igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, combatendo juntamente uma só alma pela fé do Evangelho, né? E que em nada estáis atemorizado pelos adversários, né? O que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isso da parte de Deus, porque tem gente que vai, obrigado aí pelo bastãozinho, tem gente, né, que vai para a igreja, né, que não é membro ainda da igreja de Deus, eles estão, né, os de fora, e os que estão dentro da igreja ficam um pouco atemorizados, né, porque eles acham que esse povo que penetra de fora, né, naquele tempo, lá atrás, né, no tempo do apóstolo Paulo, que essas pessoas iam para dentro da verdadeira igreja e chegavam lá, os irmãos ficavam um pouco atemorizados, porque naquela época os judeus, né, batiam no povo, quebrava tudo, como o apóstolo Paulo fazia, né? Então os irmãos ficavam um pouco atemorizados, e ele dizia que era indício de perdição, né? Mas Paulo está dizendo que esse povo pensa desse jeito, né? Que é indício de perdição,
mas voz de salvação. Os que estão firmes, né? Os que estão firmes na igreja é para a salvação da parte de Deus, né? Pois vós foi concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também o padecer por ele. Então, o dever de um verdadeiro cristão, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, ele até padece, né? Ele chega até padecer, como Cristo padeceu, né? Vós foi concedido por amor de Cristo, né? Não somente o crer em Cristo, não somente em crer em Cristo, mas também o padecer por ele, né? Quem padece pela igreja está padecendo por Cristo também, que Cristo padeceu, apanhou, levou furada de lança, foi crucificado, né? Tudo isso por amor de Cristo, pelo amor da igreja que ele trouxe para nós, né? Tendo o mesmo combate que já em mim tende visto, e agora houve o que já está em mim. Porque Paulo é um combatente, né? O apóstolo Paulo, ele é além de ser o ministro-chefe das igrejas de Deus desse tempo aqui, né? O apóstolo Paulo, ele, como faz parte da legião de Deus, né? O apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo faz parte da legião de Deus, então, como ele fala aí no versículo, que é combatente. Ele é um combatente da legião do mal, né? O apóstolo Paulo é um combatente da legião do mal, né? Da legião de Satanás. Então, por isso que ele está falando dessa forma. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, né? Se há alguma consolação de amor, né? Se há alguma comunhão do Espírito, e se há alguns entranháveis afetos e compaixões, né? Completai, né, o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor que ele tem, né? O mesmo pensamento, o mesmo amor, né? O mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, né? Então, os irmãos dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, eles estando em comunhão, né? Eles estando em comunhão através de uma exortação, né? Na consolação do Espírito para com Deus, com amor puro e sincero em nossos corações, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, os irmãos têm que estar em comunhão do Espírito, né? Entranháveis afetos e compaixão. Tem que ser compassivo. O irmão cristão verdadeiro, ele tem que estar em comunhão com o Espírito Santo, né? Ele tem que estar, ter afeto ao próximo, ao seu irmão, ter compaixão, né? Não só aqueles que estão dentro da igreja, mas também aqueles que estão de fora, né? Tudo isso faz parte da doutrina de Cristo, né? Com amor, né? Está dizendo com amor, consolação de amor, né? Amor puro e sincero em nossos corações, né? Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, né? Então Paulo está pregando a lei de Cristo dentro da verdadeira igreja, pregando a doutrina de Cristo dentro da verdadeira igreja, né? Pregando os mandamentos que ele trouxe do Pai, né? Tudo isso foi o Pai que mandou Cristo executar aqui na terra para o seu povo, para o povo de Deus, né? Só que 90% do povo de Deus não aceitou isso que Cristo trouxe e matou Cristo. Mas ficou catalogado para nós, nos dias de hoje, para que se nós quisermos ter vida eterna, que foi isso que Cristo trouxe, né? Vida eterna, salvação através dessa palavra que Deus mandou ele dar para todos naquele tempo em que ele veio e que ficou catalogado
para nós, nos dias de hoje, né, devemos seguir a Cristo, devemos seguir o que Paulo está mandando dentro da lei de Cristo, da doutrina e de seus mandamentos para a nossa salvação, né? Nada façais por contenda, né, por encrenca, nada façamos por contenda ou por vanglória, né? Porque tem gente, porque ajudou uma pessoa, tá vendo? Eu ajudei fulano de tal, eu dei não sei o que. Não, o verdadeiro cristão não deve fazer essas coisas, ficar se vangloriando porque ajudou alguém. Faça isso secretamente. Deus está vendo essa brasa que você está juntando. Então não é necessário que você fale para ninguém que você ajudou alguém ou que está ajudando. E quando fizer isso, faça por amor sincero, por amor puro em seu coração. Porque se você ajudar uma pessoa, né, só para dizer que é bonzinho, não serve para Deus. Essa brasa que você está querendo ter, ela está apagada. Ela está feita de carvão, né? A brasa que serve para juntar lá no céu, né, como está escrito, amontoai brasas de fogo para o último dia. Essas brasas de fogo vai servir para nós no último dia, né? Mas se você quer ajudar o próximo e não tem amor puro e sincero no coração, está ajudando para se vangloriar, mostrando ao povo que ajudou, que fez isso, que fez aquilo, não serve para Deus, não serve, né? Se você quer ajudar alguém, ajude para você e Deus saber, só. Obrigado, né? Só para você e Deus saber, e ninguém mais. Não é necessário que você fique dizendo a alguém, porque eu ajudo a fulano, porque eu ajudo a ciclano, porque eu faço isso. Não. Junte suas brasas de fogo entre você e Deus, né? Junte suas brasas de fogo entre você e Deus. Agora, o que é essas brasas de fogo? A brasa de fogo é o bem que você faz, né? Tanto a seu inimigo, como a seu irmão, a seu próximo, a quem for. Essas brasas de fogo só servem se tiver amor, né? Amor puro. Se for feito por amor, essas brasas estará acesa para você no último dia. Mas se você faz o bem só para você se vangloriar, dizer que é bonzinho, dizer que é o tal, isso não serve para Deus, né? Isso só serve para quem você serve, que é Satanás, né? Me desculpa, tá? Não quero ofender não, mas é verdade, né? Tudo que você fizer, faça por amor puro e sincero em seu coração. Isso será agradável a Deus. E isso será uma brasa viva que você está juntando, né? Seguindo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? Você, por mais rico que seja, né? Por mais rico que seja, por mais bem que você esteja, se você é uma pessoa cristã que serve a Deus, né? Se diminua e deixe que aquele que não tem nada seja milionário em seu lugar. É duro isso, né? É a verdade, tá? Né? Considere os outros superior a você, a si mesmo. Deus quer que sejamos assim. Não é porque a gente tem alguma coisa que podemos ser maior do que o outro, não. Se a gente é superior a alguém, devemos nos diminuir e dar a glória àquele outro, né? Porque Deus não quer que nós se vangloriem, né? Se a gente tem, muito bem. Se não tem, mesmo não tendo, né? Mesmo a gente não tendo nada, diga para também o outro que não tem nada, que ele é mais rico do que você. Isso
na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, com fé, porque a fé é a obediência aos mandamentos de Cristo. A fé é a obediência aos mandamentos de Cristo. Isso se chama fé, se chama crer, né? Porque não é você dizer, eu sou crente, o diabo também é crente. Não. Crer é ter fé, é obedecer aquilo que Deus nos ordena, tá? Não olhe cada um somente para o que é seu, né? Não devemos olhar para o que é nosso, não. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, né? Para o que é dos outros. Em que sentido? A gente não devemos olhar a riqueza dos outros. Não pense dessa forma, que esse versículo está mandando você fazer isso. Preste atenção. Não olhe cada um somente para o que é seu. Porque tem muita gente que só olha para o seu umbigo ali, porque ele pode tudo, tem dinheiro, e etc, etc, e ele é o tantã da parada. Não é dessa forma, né? Mas cada qual também para o que é dos outros, não com inveja, não para querer tomar para si o que é dos outros, né? Mas para demonstrar ele no que ele tem para Deus, né? Para Cristo, né? Para a sua salvação, para a sua vida eterna, não é? Sem cobiça, sem olhar para o que é dos outros, né? Não olhar para o que é dos outros, aliás. Eu estou entendendo ali, o não ali pulou da minha mente. Não olhe cada um para o que é seu. Nós não devemos olhar aquilo que temos, porque não temos nada, mesmo tendo, né? Mesmo a gente tendo, não temos nada, né? Mas cada qual também para o que é dos outros. Também não devemos olhar o que é dos outros. Eu não tinha prestado atenção no não ali, né? Não olhe cada um somente para o que é seu. Não devemos olhar só para o que é nosso, mas também para o dos outros, né? Sem cobiça, né? Sem inveja, né? Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? O qual, subsistindo em forma de Deus, isso é muito forte, gente, muito forte. O qual Cristo, né? Cristo, que foi, porque Cristo veio para essa terra, mandado pelo Pai, mandado por Deus, para resgatar um povo que era de Deus, que tinha se desviado. Que povo era esse? O povo israelita, o povo da tribo de Judá, o povo gentil que convivia com eles, né? Os estrangeiros e as outras tribos. Esse povo se desviou da legião de Deus, esse povo que era de Deus, herança de Deus, 90%, não foi todo, 90%, se desviou da legião de Deus e foram para a legião do mal, né? Aí Deus envia seu filho com toda a submissão ao Pai, para ele obedecer ao Pai, morrer, apanhar, ser injuriado, fazer tudo. Tudo que Cristo fez aqui na terra não veio da sua mente, não veio dele próprio, mas veio do Pai. Ele veio executar o que o Pai mandou. Nada do que ele fez aqui na terra foi de Cristo. Nada que Cristo executou aqui na terra veio dele. Ele mesmo fala isso, que nada que ele fez aqui veio dele, mas do Pai. Ele apenas executou a sua ordem, a sua obediência a Deus, que é isso que nós devemos ter também, obediência a Deus, né? É isso. Nós devemos ter obediência a Deus. Foi isso que Cristo fez, obedecer ao Pai, né? E Deus mandou seu Filho para resgatar esse povo rebelde, né?
que era o povo israelita, o povo da tribo de Judá e tantos outros, né? E se desviou. E o qual subsistindo, né? Ele tendo, Cristo tinha o poder também, subsistindo em forma de Deus. Cristo, quando veio, ele existiu aqui na terra como Deus, né? Em forma de Deus. Presta atenção no versículo. O qual subsistindo, né? Em forma de Deus, Cristo, né? Ele estava em forma de Deus, com todo o poder, mas nada do que ele fez veio dele. Nada, que mesmo ele tendo todo esse poder de Deus nele, ele não fez nada por ele, pelo o seu próprio pensar, nada. Tudo que ele executou aqui na terra veio do Pai, foi ordem, foi mandamento do Pai, de Deus. Nada foi de Cristo. Nada que ele fez aqui na terra veio de Cristo, mas de Deus, né? O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, né? Ele mesmo, tendo todo esse poder, porque ele curou cego, curou aleijado, todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença, né? Expulsou demônio, ressuscitou. Tudo isso que Cristo fez não veio dele. Nada disso que ele fez veio dele. Ressuscitar também não veio dele, mas do Pai, que mandou ele executar essas coisas para que a humanidade daquele tempo que ele veio resgatar visse o poder de Deus, acreditassem no poder de Deus. Mas esses 90% que era de Deus e que não queria saber mais de Deus, não quiseram mesmo não. A legião do mal segurou eles e eles acabaram matando Cristo, né? Então, qual subsistindo em forma de Deus, isso foi Cristo, não considerou a ser igual a Deus. Cristo em momento nenhum se quis fazer como Deus, mesmo tendo todo o poder de Deus. Ele não quis se fazer como se fosse Deus. Ele apenas executou o que Deus mandou ele fazer. Ele não quis, mesmo, né? Não quis se fazer igual a Deus, coisa que se ele quisesse, deveria se aferrar a ele. Se ele fizesse essas coisas pelo seu querer, ele era achado um Deus. Mas o que Cristo fez foi tudo pelo Pai, tudo ordem do Pai. Foi tudo o Pai que deu a ele para fazer, mas não veio de Cristo, né? Não veio do Pai, né? Como está dizendo aqui, veio tudo do Pai. Ele é apenas executor, né? E sofreu. Por isso que quando ele estava perto da crucificação, que foi preparado, quando ele começou, né, pregar, e como estava perto a Maria lá em Mateus, né, fez um jarro, uma panela de unguento, né? Quem lê Mateus logo lá no início, a Maria derramou uma tigela, uma panela de unguento por cima de Cristo. Unguento, que significa unguento. Isso está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. Tem 3 passagens, uma diferente da outra, mas todas as 3 é uma coisa só, né? Mas o relato é diferente. Em Mateus, Maria preparou, comprou especiaria, botou lá dentro daquela panela, preparou tudo direitinho e derramou em Cristo aquele unguento. Unguento é para sarar ferida, mas Cristo ainda não tinha sofrido nenhuma ferida ainda, né? Aquele banho que ele levou não está dizendo assim, foi Deus que mandou Maria fazer aquilo ali para derramar nele, não. Mas foi
propósito de Deus. Aquilo que Maria derramou no Cristo, aquela panela de chá, de unguento, né? Que os apóstolos até reclamaram, né? Porque dizendo, os apóstolos disseram assim, melhor tivesse vendido essa especiaria, que são muito caras, né? Essas especiarias que tu fizesse, esse unguento aí, são muito caras. Melhor você tivesse vendido e pegado o dinheiro e tal, e tal, e tal. Né? Mas não. Ela derramou em Cristo, para quê? Para que quando ele começasse a sofrer, né? Esse unguento que ele recebeu foi para ele não sentir dor, né? Porque ele estava na carne. Aquilo ali foi um propósito de Deus em Cristo para ele não sentir dor nas suas aflições, né? Porque ele estava na carne, né? Foi isso que aconteceu. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Ele poderia ser como Deus, falar dizendo, eu estou fazendo essas coisas porque eu sou Deus, mas ele não falou. Tudo que ele falou veio do Pai, veio de Deus. Mas esvaziou, preste atenção, ó, ele se esvaziou a si mesmo em tudo. Cristo se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, de humano como nós, naquele tempo, tornando-se semelhante aos homens, né? Ele tem o poder, todo o poder, mas ele se transformou como uma pessoa humana, lá no ventre de Maria. Ele se transformou, ele veio lá da casa do Pai, Jesus Cristo veio da casa do Pai espiritualmente, né? Entrou no ventre de Maria, se transformou em carne para ficar igual ao povo que ele veio resgatar, o povo rebelde, e pregar, né, a nova igreja, né? Pregar a nova igreja, a nova lei, né? A doutrina, o novo mandamento para aquele povo que estava desviado, né? E os que seguiram, os 10% que seguiram a lei de Moisés, foi conduzido até Cristo, e esses se converteram para a nova lei, abandonando a lei de Moisés, né? Abandonaram a lei de Moisés e vieram para a lei de Cristo, para a nova igreja, que é a igreja de Deus, né? Esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, né? Tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, Cristo, antes dele se esvaziou geral, né? Todo o poder dele, de Cristo, foi tirado. Tudo, né? Cristo está com paz, Cristo é filho de Deus, ele tem poder, né? Mas quando o Pai, Deus, enviou Cristo aqui para a terra, Cristo deixou o seu poder, todo o seu poder que tinha, né? Quando Cristo veio aqui para essa terra que o Pai mandou, ele foi tirado todo o seu poder, todo o seu poder, e foi introduzido em Cristo, na carne, o poder de Deus. Estão entendendo aí o ponto? Né? Foi introduzido em Cristo o poder de Deus, para fazer aquilo que Deus ordenou a ele fazer aqui para o seu povo, aquele povo israelita, rebelde, e as outras tribos, né? Foi para isso que ele veio, pelo qual também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque está falando dessa forma, que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, né? Para a glória de Deus Pai, né? Porque tudo que está em Cristo nesse momento que foi enviado para aqui para a terra, tudo que está em Cristo não é de Cristo, né? Tudo que está em Cristo nesse tempo aqui, quando ele vem para aqui para a terra, nada é de Cristo, nada, mas do Pai, porque ele se esvaziou. Vou voltar ao versículo, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, de humano, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, porque ele estava como homem, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é Cristo, em obediência a Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus, né? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, né? Lhe deu o nome que se é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que isso? Porque Cristo se esvaziou, deixou todo o seu poder em casa. Cristo deixou o poder que ele tinha em casa e veio para cá com o poder do Pai, com o poder de Deus, para concluir tudo aquilo que o Pai mandou. Por isso que ele próprio diz: nada do que eu estou fazendo aqui vem de mim, mas do Pai. Então tudo que Cristo fez aqui na terra não foi de Cristo, foi do Pai, foi de Deus, né? Porque ele se esvaziou primeiro de todo o seu poder para vir com o poder de Deus, para vir com o poder do Pai, executar tudo aquilo que ele ordenou, até morrer na cruz, né? De sorte que, meus amados, isso é o apóstolo Paulo explicando o povo na igreja, os irmãos na igreja de Deus em Filipos, através dessa carta, né? Paulo está falando essas coisas para os irmãos da igreja de Deus em Filipos, né? Está relatando, por isso que é muito forte essa pregação de Paulo aqui de Filipenses, né? De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedeceste, não como a minha presença somente, não como na minha presença, porque Paulo prega para todas as igrejas de Deus através de carta, porque ele não pode estar lá, é muito longe de um lugar para outro. De Jerusalém para Coríntio, de Coríntio para Filadélfia, de Filadélfia para Filipenses, para Filipe, de Filipe para Éfeso. São cidades muito longe uma da outra. Então ele manda carta, escreve, né? Ele faz uma pregação aqui e através daquela pregação vai escrevendo e manda alguém levar para distribuir às igrejas, né? Para que seja pregado só uma doutrina, só um mandamento, só uma lei. É isso que o apóstolo Paulo fala. Mas nos dias de hoje, nas igrejas falsificadas, criadas pelo homem, tem várias doutrinas, tem vários mandamentos, tem várias leis instituídas pelos falsos pastores de hoje e dentro das falsas igrejas. Isso é uma verdade, né? Queira vocês querer ou não, é uma verdade, né?
De sorte que, meus amados, de modo que sempre obedeceste, não com minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, né? Porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, tudo que nós operamos vem de Deus, né? Deus é quem opera em nós, na boa vontade, na obediência, né? No amor puro e sincero em nossos corações. Porque quem tem o amor puro e sincero no coração, esse está com Cristo e está com Deus, porque Deus é amor, né? Fazei todas as coisas sem murmurar. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Isso é o verdadeiro cristão dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? Para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus imaculado, no meio de uma geração corrupta e perversa. Isso Paulo está falando já lá no tempo dele, que já existia essas coisas, né? Já existia falsas igrejas, falsos pastores, enganadores, mentirosos, né? Pregando pelo dízimo, né? Daquele tempo, né? Pregando pelo boi, pelo carneiro, pela ovelha, pelos cereais para enriquecer a si mesmo. Isso já no tempo de Paulo existia essas coisas. E ele está dizendo aqui, para que vos torneis irrepreensíveis, esse é o verdadeiro cristão, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculado, no meio de uma geração corrupta e perversa. Isso já no tempo de Paulo, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo. Então, aquele que é o verdadeiro cristão, que tem amor puro e sincero em seu coração, né? Seguindo a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, esse irmão, né? Esse irmão, ele tem o luminares do mundo, ele tem Cristo no seu coração, ele tem Deus com ele, porque ele tem amor puro e sincero, crê, tem fé, e a fé é a obediência a Deus, né? Tem tudo isso. Então, ele vai resplandecer, esse cristão verdadeiro, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, ele vai resplandecer como luminar no mundo, né? Ele está como luminares no mundo, para tirar aqueles que está na treva, para tirar aquele que está servindo a legião do mal, a legião de Satanás. Então, o dever do verdadeiro cristão, né? Ele é irrepreensível, ele é sincero, ele é filho de Deus imaculado no meio dessa geração de hoje, corrupta e perversa. Isso lá no tempo de Paulo. Agora, imagina isso nos dias de hoje, né? Isso que Paulo está falando aqui, lá em Filipos, nesse tempo aí, nos dias de hoje ainda é muito mais. Nesse tempo já tinha, né, uma geração corrupta e perversa, e nos dias de hoje, né? Então, todo cristão verdadeiro que está servindo a Deus dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? Esse irmão, esse cristão, ele é resplandecente como luminare no mundo. Então, ele está iluminando o mundo. Que mundo é esse? O mundo de trevas. Ele está trabalhando para tirar aquele que está na legião do mal, que está em trevas, né? Com a sua luz, com Cristo em seu coração e com amor puro e sincero. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri
e nem em vão que trabalhei. Isso é o que Paulo está falando dele, né? Que se ele, durante essa corrida que ele está fazendo, pregando a verdadeira igreja, né? A lei de Cristo, a doutrina, os mandamentos, ele está dizendo que correu fazendo essas coisas, pregando a verdadeira igreja, né? E que ele não trabalhou em vão fazendo essas coisas. Esse é o dever do verdadeiro cristão. Eu também estou trabalhando para tirar algum aí que esteja nas trevas, que esteja servindo a legião do mal, que é de Satanás. Porque eu estou na legião de Deus, né? E aquele que vive em pecado está na legião do mal, servindo a Satanás, né? Desculpa a expressão, eu não quero ofender a ninguém, tá? Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo em mim me regozijo com todos vós. E pela mesma razão fogai vós também, regozijai-vos comigo. Isso é Paulo falando para os cristãos verdadeiros na igreja de Deus em Filipos, né? Eu estou lendo o livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Elogio de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo junto aos filipenses, né? Junto a esses dois camaradas, ele é quem carrega as mensagens de Paulo para a igreja de Deus em Filipe. Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu seja de bom ânimo, né? Sabendo as vossas notícias, porque nenhum outro tem o igual de sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar, né? Timóteo é um ótimo representante do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele é o chefe das igrejas de Deus, né? Ele é o chefe de todas as igrejas de Deus, e é ele quem comanda todas as igrejas de Deus com a verdadeira doutrina, com a lei de Cristo, com o verdadeiro mandamento de Cristo, né? E ele está aqui, né, se alegrando em Timóteo, porque nenhum outro tem o igual sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Pois todo busca o que é seu, né? Paulo está dizendo que todo busca o que é seu e não o que é de Cristo, né? A maioria do povo busca o que é para si e não o que é de Deus para si, né? Mas sabeis que provas deu ele de si, que como filho ao Pai serviu comigo a favor do Evangelho. A este, pois, espero enviar logo, que eu tenha visto como há de ser o meu caso. Confio, porém, no Senhor, que também eu mesmo em breve irei, né? Relatando nessa carta para os filipenses. Julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado para mim socorrer nas minhas necessidades. Porquanto ele tinha saudade de vós todos e estava angustiado, né? Por ter de ouvir que se estivera doente. Epafrodito estava doente, pois de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, Deus não deixou que Epafrodito morresse, né? Como Paulo também muitas vezes foi salvo por Deus para não morrer. Pelo amor do Evangelho, pelo amor de Cristo. Por isso vou-lo envio com mais urgência, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende em honra
a homens tais como ele, né? O apóstolo Paulo tá dizendo que Epafrodito é um homem honroso por seguir a lei de Cristo, por seguir a doutrina, os mandamentos de Cristo e aquilo que Paulo ordena para que ele faça, né? Quando ele envia ele para algum canto, né? Porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir e o que faltava do vosso serviço, né? Então, ele veio de Filipe até o apóstolo Paulo para suprir alguma necessidade que o apóstolo Paulo estava precisando, né? Mesmo doente, ele veio assim mesmo, mas Deus o confortou e não deixou que ele morresse, né? Em sua trajetória. Voltarei com o próximo vídeo em Filipenses capítulo 3, versículo 1, que vai falar sobre exortação a guardar-se cada um dos obreiros mau e a cultivar todos os frutos do Espírito. Isso é Filipenses capítulo 3, do versículo 1 em diante. Isso é o próximo vídeo que eu vou fazer em breve. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de quando um novo vídeo for entregue. E tenho dito.